tudo bem? Eu sou o Kleber do Jucast. Hoje a gente vai receber aqui um convidado que é profissional da área jurídica e descobrir o que existe por trás dos processos e também dos tribunais. Nosso convidado é advogado, formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Direito Tributário, atuante desde 2014 nos ramos Direito Civil, da Família, Sucessões, Contratos, Direito do Consumidor, Seguros, Direito Bancário, Direito Previdenciário e Direito Tributário. Além da advocacia, ele também é apaixonado por um hobby que a gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente, né? Aí é surpresa. Com muita satisfação, recebemos aqui o Dr. Rafael Jacó. Seja bem-vindo ao Jucast. Obrigado. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, viu, Kleber? Tá bom? Obrigado por me recepcionar aqui. Nada, que isso. Obrigado é um a prazer. vocês. É um prazer estar aqui no Jucast, né? Ah, é legal. Bom, vamos conversar, bater um papinho e tirar, de repente, alguma dúvida aí que os nossos ouvintes possam ter. Caráter informativo aqui vai estar presente. Estamos aqui à disposição. É isso aí. Você que está chegando ao nosso Jucast, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário para que a gente possa trazer mais e mais entrevistas aqui, bate-papo, né, para vocês. Doutor Rafael, como começou essa paixão pela advocacia? Então, o início de tudo, na verdade, já vem desde pequeno, né? Apesar que quando eu era criança, falava para meu pai que eu ia ser juiz de direito, advogado, pintor de quadro, ia para várias vertentes, mas o caminho, né, se abriu, na verdade, na hora que eu prestei os vestibulares, acabei passando em duas faculdades e acabei optando pela mais próxima da minha cidade por conta de estar presente com os meus familiares, né, tudo mais. Você é daqui de Tatuí mesmo? Sou nascido e criado aqui em Tatuí. Nascido e criado aqui. Isso. Aí o Mackenzie em São Paulo? Mackenzie em São Paulo. E isso. a outra universidade? A outra universidade era em Ponta Grossa, que eu prestei em Maringá e Ponta Grossa, acabei passando na Federal lá, mas acabei ficando por aqui por conta da distância também. Por causa da distância que é mais próximo de São Paulo. Isso. Dentro do direito civil, dos ramos tributário e previdenciário, o que te atrai mais? Então, eu acabei fazendo uma pós, né, inclusive em direito tributário, pela Damásio. Na verdade, eu sempre gostei do ramo tributário, mas ele é um ramo, digamos assim, muito difícil, né? Inclusive para atuação aqui em cidades menores. Hoje, com a questão da internet, tem uma facilidade maior, né? Porque, querendo ou não, você consegue atuar à distância, né? Mas a pandemia veio trazer isso. Isso, com certeza. Hoje em dia a gente tem a questão das audiências virtuais, os processos são todos digitais. Acabou vindo para ficar, né? Isso. Então, basicamente, mas assim, hoje em dia eu tenho um caso tributário, previdenciário, na verdade, eu tenho mais atuação, né? Até acho que por conta do conhecimento, né, da cidade, até porque eu não cheguei a investir muito em propaganda, né? Vou fazer isso futuramente. Certo. E vamos dizer aí, dentro do direito da família e sucessões, tem uma sensibilidade maior, acredito? Então, no ramo de família e sucessões, na verdade, até foi o meu projeto de conclusão de curso, né? Meu TCC foi a respeito disso, sobre questão de união estável, né, e tudo mais, que à época tinha uma discussão, né, se a união estável se equiparava a casamento, tinha a questão da inconstitucionalidade do artigo que era discutida. Em que ano, mais ou menos? Em 2014. 14. Na verdade, ainda estava em julgamento, eu acho que concluiu em 2016, se eu não me engano. Concluiu, né, a situação, porque antigamente havia muita insegurança jurídica para quem, né, convivia em união estável. Então hoje já é mais assegurado e os entendimentos, né, da jurisprudência, da justiça são mais consolidados. Então, né, isso agrega mais segurança jurídica para todo mundo que convive sem, né, um documento formal, né? Certo. Isso aí traz um pouco de segurança para as pessoas. Isso dentro do direito de família me trouxe uma certa paixão. Então, assim, eu gosto muito de atuar principalmente nessa área do direito de família e sucessões, porque você consegue ver as pessoas reais por trás das causas, né? Às vezes você passa por situações de problemáticas familiares, principalmente quando envolve questão de inventário, divórcio, às vezes envolvimento de menor. É difícil, né? Você tem que conseguir olhar a situação de uma forma empática, mas ao mesmo tempo você tem que sair da situação para você conseguir encontrar um caminho que, né,
né, que afete essas vidas da melhor forma possível e da menor forma possível. Certo. Então é complicado por causa disso, mas é um ramo apaixonante, viu? E dentro do direito do consumidor, tem muita dúvida em relação a essa questão de contrato? No ramo do direito consumidor, a problemática, na verdade, acho que vem do nosso ensino geral. Né? Na escola a gente aprende as matérias básicas e tudo mais, mas as pessoas elas não sabem lidar com o contrato. As pessoas têm medo de contrato, aparentemente, né? Às vezes quando eu vou fazer os contratos com os meus clientes, tem cliente que, né, não precisa de contrato. E aí você tem que demonstrar para a pessoa que a gente precisa, né, fazer o contrato, porque é uma formalidade necessária para a segurança de ambas as partes e tudo mais. E isso Como aluguel, né? Aluguel também é importante. Isso a gente extrai um pouco essa situação de falta de conhecimento para a questão do direito do consumidor, onde se tem, né, normalmente uma empresa, né, que tem ali auxiliares jurídicos, né, tem um jurídico específico, né, eles têm conhecimento por conta disso e um poder, né, financeiro, né, e tudo mais, e uma pessoa que a gente chama de hipossuficiente, né, ela não tem o mesmo poder para lutar em paridade ali diante de uma irregularidade, né? Então, e por conta da pessoa não saber os próprios direitos, já por conta, né, de não ser ensinado, né? Ninguém ensina isso, né? A gente que é advogado acaba aprendendo porque faz parte do nosso currículo, né? Mas as pessoas acabam não sabendo dessas situações, fazem contratos de crediário, contratos de adesão com bancos, né, para abrir uma conta, cartão, às vezes nem lê, né, as entrelinhas, às vezes tem cláusulas, né, abusivas também no meio do contrato, né? Que a pessoa nem sabe que se trata de abusiva. Hoje, com a questão né, se você observar com a situação da internet, né, do fácil acesso à informação, sabendo filtrar, né, corretamente, fica mais ágil essa situação do aprendizado das pessoas, né, de saber o que é o certo e o que é errado. Mas, né, tem que ser visto com parcimônia também, porque a internet é complicada, né? Não é formação, né? É uma informação, né? Correto. É isso aí. De todas essas áreas do direito, claro, respeitando aí a confidencialidade, tem algum caso curioso que possa mencionar? Tem vários casos, mas acho que 2 ao longo da minha carreira, né? Eu tô atuando desde 2014, mas no início eu atuava em São Paulo. Eu vim para Tatuí basicamente para atuar aqui desde 2016. Então fiquei atuando 2 anos por lá. E aqui em Tatuí, né, que eu tive o meu próprio escritório, né, tive mais contato direto com os clientes e tudo mais, teve 2 casos que me impactaram mais, né? Um, né, do direito de família, onde, né, eu digo, era um divórcio, né, onde as partes, eles estavam brigando muito, envolvia menores e tudo mais, não tinha hipótese de conciliação, mas por conta de uma espécie de uma barreira emocional. Eles não estavam pensando nos filhos, não estavam pensando nos bens, eles estavam pensando na briga, aparentemente. Esse caso chegou, né, a me impactar. Quem leva mais? Praticamente isso. Praticamente era isso. Era um querendo ganhar, né, em cima do outro e ficar com uma sensação, digamos assim, de vitória. Que era caso que, inclusive, envolvia traição. Então, a gente já vê que a situação se complica um pouco por conta disso. Só que a gente via que isso estava, né, respingando um pouco nos menores, né, nos filhos do casal. Me impactou tanto esse caso que eu até comentei, né, e cheguei em casa no momento, fui dar um beijo na Aline, ela até falou, nossa, o que aconteceu, né, porque acho que eu cheguei talvez muito afoito, aí eu contei a história para ela e é uma coisa que até não chegou a tirar meu sono, mas impactou bastante. Um dos casos foi esse, outro dos casos, assim, é mais uma situação com um final feliz, tem uma situação triste, mas são vários casos que envolviam plano verão, não sei se você já ouviu falar. Que é aqueles planos econômicos. O verão, né, propriamente dito, é a situação onde de 89 para 90, né, o ano de 89 para 90 ali basicamente, as pessoas tinham valores investidos na poupança, foi feito, né, uma taxa ali né, onde os valores eles iam ter alguns certos rendimentos, isso, da poupança, só que o valor que foi aplicado foi um valor incorreto. E isso gerou dano para muitas pessoas. No escritório, até
por caráter informativo, eu veiculei no Facebook, né? Onde eu pude. Na verdade, falei com colegas e tudo mais para a gente informar as pessoas para elas irem atrás de advogados de confiança, né? Da confiança delas, para angariar, né? Entrar com uma ação e verificar se conseguia, porque até então o assunto também estava em tema de repercussão geral. Então, estava em discussão, né, no STJ. Muitas pessoas, né, acabaram recebendo esses valores e outras muitas ficaram sem receber porque não tiveram a informação. E vendo essas pessoas que receberam esses valores, por vezes eram netos da pessoa que teria direito, né, por conta do tempo. Não é de imediato, rola anos e anos. Né? Se eu não me engano, acho que o processo principal iniciou em 2004. Desde então foi se discutindo nessa situação lá de 89. Então, assim, o processo, acho que principal durou por volta de 15 anos, né, ou mais. Então, assim, isso impactou na situação onde os netos às vezes recebiam os valores, né, felizes da vida e tudo mais, só que vinha aquela questão do peso, né, que a pessoa que tinha o direito de receber, de usufruir desses valores... Nem estava mais aqui. Nem estava mais aqui. É uma situação que demonstra um pouco o descaso aí, né, às vezes do poder público, né, que causa um pouco de indignação, né. Tem o final feliz, onde eles foram, né, efetivamente ressarcidos, mas tem a parte ruim ali, né, que a gente vê que tem um mau funcionamento. A herança, né? Sim, a herança quem vai acabar recebendo. Isso. Não soube nem 1% ali do sacrifício de toda aquela construção. Isso. Todo aquele montante que de repente está em discussão, né? Até na questão da herança entra até outra situação. Passou esses tempos aí alguns clientes que nem sabiam da existência de bens, né, no nome da pessoa que faleceu. E acabaram descobrindo 5, 7 anos depois, né, que a existência desse bem por conta de irregularidade de pagamento de imposto. Da IPTU, se eu não me engano, acho que tinha alguma coisa relacionada à ITR. Porque aí o poder público vai atrás, né? Isso. Para receber. Só que eu digo, por isso que é importante comunicar, né, as pessoas, né, os seus próximos ali, os seus possíveis herdeiros, né, companheiros e tudo mais, né, que você tem às vezes, por exemplo, um título de seguro, né, ou se não for um seguro, algum título de crédito, algum investimento em algum local, né, contar para as pessoas que você confia, títulos do Tesouro. Sim, né? É uma coisa longa, né? Sim, é importante comunicar porque por vezes isso fica, né, esquecido. Né? Por exemplo, seguro. Eu trabalhei com seguro lá em São Paulo. Seguro de vida. Tem 3 anos para prescrição. Então, assim, passados 3 anos do falecimento, se você não solicitar o pagamento desse seguro, você perde o direito. Você pode até tentar cobrar judicialmente, você não consegue mais. Então, é complicado. Então, mantenham seus entes queridos informados. Que nem dinheiro guardado em cofre, né? Verdade. A inflação vem, vai, foi. Quando você vê o que tá lá de milhões, de repente, não vira nada. Às vezes não sabe nem da existência do cofre, né? Então. Aí quando você vai achar, não é questão só de filme, né? A gente vê muito isso em filme, né? Sim. Mas muitas das vezes, já vi alguns casos reais que aconteceu. Para a gente fazer aí uma brincadeira de palavras, né? Um ping-pong jurídico, explicando em poucas palavras, direito da família. O que o senhor pode falar? Em poucas palavras, demanda muita empatia, paciência e, ao mesmo tempo, uma seriedade, né, suficiente para você conseguir enxergar a situação de uma forma lógica sem perder a humanidade, no caso. Bom, família, lembra? Testamento, herança. Sim. A questão de herança e sucessão, até pela questão de você fazer uma espécie de um planejamento patrimonial, é importante você já pensar isso antes, e não como uma situação de morte, né? Vou deixar alguma coisa para alguém, mas pela questão do planejamento do futuro, né? Então, vamos constar essa parte como planejamento do futuro. É importante, né? Sim, com certeza. Prestação de serviço. Prestação de serviço, eu penso, primeira parte em contrato. Contrato, né? Devem ser feitos contratos para garantir a segurança de ambas as partes, os objetivos, né, que as partes têm com relação àquela prestação de serviço, o pagamento para o profissional, né, tem a segurança jurídica para os dois, né, no caso. Contrato a gente pode dizer então em direito e deveres do consumidor e da parte que entrou no contrato também. Sim. A questão do direito do consumidor entra aquela questão da hipossuficiência, né? Na dúvida, consulte um advogado,
né, leve Antes de assinar. antes de assinar. Seguros e bancos. Seguros, fica aquela dica da questão de observância de seguro de vida, principalmente, né? Que tem essa parcialidade. E se forem outros tipos de seguro, seguro de carro, é olhar as coberturas. Importantíssimo, porque às vezes você está contratando algo, né? Você pensa que está contratando algo, mas não é aqueles tipos de cobertura que você contratou. Às vezes você contratou um risco contra incêndio e não contratou um roubo, por exemplo. Aí você é roubado, surpreendido com a situação onde você não conseguiu essa cobertura. Importante. O residencial também, né? Muitas Sim, vezes, empresa, né? Questão do banco, é importante ver questão de taxação, né? Questão de... O ideal, né? Principalmente as taxas que o banco cobra, ver se isso aí não estão em valores abusivos, porque os contratos de banco são contratos de adesão. Então, o importante é você conseguir ver, se você constatar alguma irregularidade, consulte um advogado ou alguém que tenha um conhecimento jurídico da sua confiança para sanar essa dúvida. O direito previdenciário. Direito previdenciário é a questão da seguridade, né? Tanto da pessoa quanto dos futuros, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa pensão por morte, tudo mais. Então, é a segurança do futuro, né? De você ter algum valor aí para seguir adiante. E o direito tributário? A gente pode pensar em duas situações. Economia, porque existe muita situação de bitributação, tritributação, né? Também a questão de planejamento, porque existem, né, pessoas, empresas que acabam não sabendo quais impostos pagar, né? Isso causa autuações, né, da Receita, né? Enfim, dos órgãos responsáveis, que gera muito prejuízo. Então, é importante para a economia e para evitar, né, problemas. Que é saia justa, no caso, né? Sim, sim, sim. O direito hoje ele é mais um instrumento de pacificação social, a gente pode dizer assim, ou ele está vinculado aí ao litígio? Esse litígio seria o quê? Um conflito? Isso. A primeira afirmação, a questão de pacificação, eu entendo que deveria ser assim. As pessoas deviam poder conseguir, né, deviam ser estimuladas a sentar, conversar e conseguir resolver os problemas de forma amigável, né, a mais amigável possível. Às vezes não é possível, mas às vezes precisa de algum intermediário, algo. Isso que foi o que a justiça acabou criando, as situações de conciliação, mediação, arbitragem, que são setores específicos que fazem esse tipo de jogo não se transformar num processo. Isso em qualquer área do direito? Não em todas as áreas, né? Por exemplo, criminal não teria essa situação. Isso. Apesar que, a depender da situação, por exemplo, um crime de calúnia, difamação, pode haver uma espécie de uma retratação ali, onde as pessoas, uma se retrata e a outra acaba perdoando, né, a pessoa pela situação, né, que causou a ofensa. Mas não é muito comum, né? O mais comum seria, acho que mais no âmbito do direito civil. Caberia uma conciliação ali no direito trabalhista, previdenciário, até cabe, né? A maioria dos ramos, acho que consegue adotar isso. O direito em si, na verdade, mais focado deveria ser mais focado nessa situação da pacificação. Só que o que a gente vê hoje é muita questão do litígio, né? Que você tinha comentado, onde as pessoas não querem conversa e querem entrar com processo. Só que isso também causa uma espécie de excesso de trabalho para o tribunal e acaba ocasionando uma demora, né? De andamento de processos. Uma série de outras problemáticas. Então, assim, as pessoas deveriam observar o direito, né, e a justiça como um meio onde elas vão resolver os problemas, mas não através do processo em si. Existem meios alternativos onde se pode fazer um acordo extrajudicial, duas partes, né, com dois advogados, cada um, né, o seu no caso, sentarem, conversarem, tentarem chegar num meio ponto, que até a gente observa a situação de acordo. O acordo pressupõe que, né, não necessariamente alguém vai sair ganhando ou perdendo. Né, os dois acabam, né, sacrificando. Mediando a situação. Isso, exato. E isso, na verdade, seria o ideal, né? Para o mundo até caminhar de forma mais tranquila, né? E resolver rápido, né? Sim, com certeza. Porque quanto mais conflitos, mais se prorroga essa tem processos que duram 5, 6, 7, né? Eu digo, tem processos que duram 20 anos. Mas... Nossa. Bom, e fora dos tribunais, vamos falar assim, você tem um hobby. Então... Como que nasceu vamos dizer, essa paixão pela cerveja artesanal? Paixão pela cerveja, basicamente, ela começou em São Paulo, né? Aqui em Tatuí a gente não tinha muito acesso a cervejas diversas, apesar que eu já tinha provado, se eu não me engano, eu acho que a Kaiser Bock, acho que nem existe mais.
né? Não sei se você já chegou a provar Não, também. não sou de cerveja, não. Só que a gente foi lá para São Paulo, lá, né, tinha bastante cervejas importadas. As primeiras que eu provei devem ter sido a Franciscaner, que é uma Weiss. E aí eu comecei a me interessar, né, pelo assunto, porque também são cervejas que você não toma em grandes volumes, né? Porque ela é uma cerveja mais pesada, né? Pela produção também, acredito. Sim, o preço também, né, mais elevado, né? Tem toda essa situação. Quanto menor a produção, maior o preço. Exato, exato. Aí o que acontece? Por conta desse interesse, né? Lá eu morava num apartamento. Daria para fazer cerveja lá? Daria. Mas ia ser mais dificultado, né? Então, o que a gente pensou em fazer? Quando eu voltei para Tatuí, eu até comentei com a minha namorada na época, né, tava querendo comprar uns equipamentos básicos ali para começar a fazer um pouco de cerveja para ver se saía cerveja ou se saía algumas outras coisas. Mas isso demandou um ano de estudos, né? Basicamente. Consulta, né? Isso, eu segui os grandes youtubers do ramo, né? Tinha o Roberto Bronco, o Wesley, tinha o Wellington Assis, né? Eu acompanhava alguns youtubers que faziam cerveja há um certo tempo. Tive o prazer até de conhecer ele alguns anos depois. E comecei, né? Comprei um equipamento básico ali para realização. Comecei a fazer algumas cervejas. Mas isso até se tornou basicamente uma formação profissional que eu tive a oportunidade de fazer um curso de tecnólogo de produção cervejeira. Então, assim, hoje eu tenho uma formação nisso, né? Certo. Mas da época, né, até 2022 que eu me formei, era basicamente um hobby, mas eu não atuo, né? Eu faço cerveja para amigos e familiares, basicamente. Tá. Aí é a Jacobia. A Jacobir, isso. E dentro desses, vamos dizer, esses testes, desses preparos, teve alguma decepção ou tudo foi sucesso desde o início? Não, tem decepção. O protocolo, digamos, que a gente segue para a feitura da cerveja, ele demanda muita sanitização dos equipamentos, né, e tudo mais. E como a cerveja caseira é um pouco precário, não a questão da sanitização, mas a questão dos equipamentos em si. Por vezes você acaba cometendo algum erro no meio do processo e você nem sabe o que aconteceu, né? Depois você fica tentando verificar o que aconteceu, o que foi feito de errado Que e nem tudo o mais. bolo, né? Você fez com mais açúcar, foi Isso. mais fermento, Exato. o que aconteceu, né? Exatamente, é isso aí. Tem questão de controle de você chegar temperatura. vamos dizer assim, num sabor bom, como é que você vai repetir aquilo, né? Já aconteceu também. Um resultado inesperado, era uma cerveja, né, que ia verter ali para seria uma Pumpkin Ale, que é uma cerveja com uma base, nos Estados Unidos eles usam muito ela no Halloween. É uma cerveja que vai abóbora, por vezes especiarias, né, a depender das pessoas, e tem pessoas que põem algumas modificações na receita. Eu ia fazer uma cerveja dessa, parte dessa leva, se eu não me engano, eu tentei fazer a inclusão de alguma fruta. Não lembro se era amora ou framboesa. Tentei adicionar para dar uma complexidade maior de sabor. Ela acabou acidificando. E na época a gente não tinha muito... Não é que não tinha, existia, mas a gente não tinha muito contato com as sours, que são as cervejas, né, com viés mais ácido. E ela acabou acidificando. Alguns amigos tomaram falando, nossa, o que é isso que você fez? Pelo amor de Deus. Acharam horrível. Eu, por outro lado, falei, nossa, mas deu uma nuance interessante aqui, essa acidez para a cerveja em si. E daí eu comecei a pesquisar sobre o ramo, acabei descobrindo que, né, existiam cervejas ácidas pelo mundo, mas ainda não era difundido aqui ainda. Nessa produção, por curiosidade, tudo com água destilada? Então, água destilada não. O que a gente utiliza normalmente é uma água sem cloro. Então, você pode utilizar a água da rede mesmo, só que você tem que fazer a filtragem dela. E retirar o cloro. Isso. Ou água mineral, né? Eu, por conta da facilidade, eu acabo comprando água mineral de galão. Ali com 40 litros... Não, com 30 litros de água, você faz em torno de uns 20 litros de cerveja. Né? Não é sempre essa proporção, vai depender da quantidade de malte que você utiliza, a quantidade dos insumos. Mas basicamente é isso aí, né?
Outro dia a gente estava conversando, eu e o João, nós ficamos nessa, né? Tudo que é bebida alcoólica, ela tem a água destilada, né? Não, porque precisa dos sais minerais, né? Eu digo, normalmente a água destilada você usa, talvez para fazer alguma bebida, acho que nem as destiladas, porque as destiladas normalmente também passam por processo de fermentação para conseguir um pouco de álcool, e aí eles fazem a redução, digamos ali, da bebida, mas é água, provavelmente é água normal, em todos os tipos de processo, porque precisa dos sais minerais, inclusive para alguns tipos de reações, extração de sabor, aroma, né, e tudo mais. Então a água é comum. Tá, e no processo vai entrando esses sais, no caso. Os sais têm os próprios sais da água, só que, como aqui no Brasil a gente basicamente, eu acho que a gente só tem um estilo próprio de cerveja, que é a Catarina Sour, a gente utiliza água padrão. Tem alguns parâmetros de sal que você utiliza, mas fora do Brasil, como existem muitos tipos de águas diferentes, a gente tenta reproduzir. Daí é que entra, no caso, a inclusão de sais diferentes para tornar a água mais pesada, às vezes, para denotar ali, né, aparecer mais notas de dulçor, amargor. Então, aí tem uma adequação da água, né? Mas a única coisa que não pode ter é cloro. Não pode ter contato nenhum no processo de produção, porque senão no final de tudo você acaba gerando defeitos na cerveja e às vezes tornando ela intomável. De todos dessas produções, qual que é aquela que te chama mais atenção? Que é mais saborosa? Você gosta de produzir mais? Então, se fosse falar em estilo, eu acho que até por conta da facilidade de tomar, eu acho que seriam as IPAs, né? Só que hoje em dia a gente tem uma gama gigantesca de IPA, né? De estilos dentro das subestilos das IPAs, que o nome seria India Pale Ale, que são cervejas amargas, né? Mas me encantam também as sours, que são as azedas. Então, assim, acho que as duas... Tipo esse experimento que você fez. Isso. Hoje em dia a gente produz, né, intencional, mas a época foi uma surpresa. Comparando aí a cervejaria e a advocacia, o que pode trazer, vamos dizer assim, eu preciso disso nos dois. Um exemplo, preciso ter disciplina para me fazer uma boa causa e preciso também de uma boa disciplina para produzir uma boa cerveja. Até a gente consegue criar pontos de relação, né? Eu digo, os dois tem que ter estudo, né? Tem que ter um afinco ali no estudo, porque... como qualquer receita, né, para a vida, eu acho, se você não souber o que você está fazendo, né, nos dois, a cerveja, você vai fazer uma cerveja ruim. Menor dos males, né, creio eu, a não ser que você dê para os seus amigos e eles passem mal. Agora, a questão do direito entra num âmbito mais sério, né, porque pode prejudicar vidas, uma má atuação. Então, assim, o estudo e a atenção, né, aos detalhes, e cada caso é uma situação. Então, cada estilo de cerveja denota um tipo de atenção também no método de fabricação. Então, acho que o ponto ali de correlação seria isso aí. Ou seja, nada pode ser feito sem um preparo. Sim, com certeza. Demanda bastante preparo as duas situações. Com certeza. E como consegue conciliar tempo, escritório, ali a defesa do todo o processo e o tempo para fazer a cerveja também se dedicar? Então, a cerveja, basicamente por ser um hobby, e as minhas levas, né, as minhas produções são de 20 litros. Hoje, praticamente, eu nem bebo mais, né? Eu bebo muito pouco, às vezes para experimentar, ou alguma festividade que a gente faz com os meus amigos, com os meus familiares, né, e tudo mais. Então, as levas acabam durando, né? Como a gente faz 20 litros por vez, ela acaba durando ali um certo tempo, né? Então, dá para fazer cerveja ali a cada 4 meses, né? Talvez até um pouco mais. Antigamente, pelo amor, né, e pela parte onde eu basicamente me desestressava, né, por ser o meu hobby ali do dia a dia do trabalho e tudo mais, eu acabava fazendo mais levas, né, uma vez por mês eu fazia 2 cervejas e tudo mais. Só que tinha uma dificuldade muito grande, porque os meus amigos tomavam as cervejas comerciais comuns. Então eu que tive que ir adaptando o paladar deles e trazendo opções de harmonização de cerveja com comidas para trazer eles para esse mundo. Ou seja, tem que ser um apaixonado ali pela cerveja, né? Tem. Mas hoje eu diminui bastante a produção, até por conta, né, que o trabalho tá me tomando bastante tempo, então... Quanto tempo aí essa produção
dos 20 litros, vamos dizer assim. A parte quente, né, que seria a produção do mosto, né, o mosto seria o líquido que a gente vai fazer a fermentação, né? Contém os açúcares, lúpulo, às vezes alguns outros ingredientes. Isso a gente faz basicamente em horas, né? Então, em 2, 3, 4 horas, contando com a limpeza, basicamente você consegue fazer uma produção do mosto. Posso fazer uma comparação grotesca? A massa do pão. Isso, exato. É o preparo da massa. Só que daí tem eu digo, se fosse fazer a correlação com o pão, tem a questão das dobras, esperar fermentar. O tempo da fermentação. Isso, uma fermentação a frio, às vezes, né? Que o pessoal põe na geladeira. A questão da fermentação é que leva tempo, porque basicamente, se você for fazer uma cerveja rápida, ela vai levar aí no mínimo, umas 3 semanas. Uma semana, basicamente, de fermentação, uma de maturação e uma para clarificação. A clarificação seria o assentamento, né, de todos os sedimentos para você tirar uma cerveja limpa, né, sem presença ali, sem não tem como por conta do processo caseiro, né, mas com o mínimo de resíduos possíveis, né, para você tomar uma cerveja sem a presença de partículas ou mesmo de muita levedura, né. Então, basicamente, isso aí. Ou seja, dá para conciliar direito, né? Enquanto você deixa ela descansando sim. fermentando, você vai estudando os processos. Exato. Se a gente falar em questão de futuro, o que podemos, vamos dizer assim, que esperar do direito no Brasil? Então, a gente está tendo bastante alterações ultimamente, né? A questão da reforma do direito previdenciário, né, recente, agora a situação da reforma do direito tributário. Então, a gente está passando por uma série de inovações que os mudança sempre vai ter, né? Sim. Mas essas mudanças, assim, impactam diretamente a vida das pessoas e demandam que o advogado, né, corra atrás da situação para conseguir esclarecer bem, né, apresentar propostas, estratégias boas, né, para as pessoas direcionarem os esforços. Então, assim, por conta de todas essas alterações, eu prevejo, né, uma boa situação, né, para o futuro do direito, porque, querendo ou não, é uma espécie de reorganização, mas só vai depender, né, do público em geral, dos nossos legisladores ali e também do próprio judiciário para uma boa adequação dessas alterações, né, para isso ser tomado de uma forma benéfica, né, pelas pessoas. O interesse de quem está lá, principalmente? Então, isso é complicado, né? Porque aí que entra, né? O nosso legislador, no geral, por vezes eles né, criam as leis de forma, posso dizer, leviana, talvez, o que gera aso a interpretações múltiplas, né, por diversos juízes. Então, assim, até se consolidar o efetivo entendimento sobre a lei produzida, são anos de insegurança jurídica, onde né, as pessoas ficam aquém de outras pessoas para decidir se tem que ir pela direita ou pela esquerda. Então, aí o governo em si acaba influenciando. Sim. Né? Eu acho que tudo é influenciável, né? O problema do Brasil, basicamente, é isso, né? Agora, um pouco de esporte. Você tem um esporte para você dizer assim, tô muito estressado, agora eu quero não só tirar férias, mas além daquele hobby, a prática de algum esporte para descontração, vamos dizer assim. Então, hoje em dia eu gosto muito, né? Se for para descansar, mas, né, eu digo, uma atuação física seria acampar, né? Fazer os campings da vida aí e, né, ter contato com a natureza, desligar um pouco de questão de tecnologia. Sem internet. Nossa, eu gosto muito. Isso para questão de relaxar e ao mesmo tempo fazer trilhas e ir em cachoeiras, eu acho sensacional. Mas para o dia a dia, né, para ter, né, um exercício ali constante, seria caminhadas, corridas e academia, basicamente, né, musculação. Padrão. Já tentei algumas outros tipos de situação, como crossfit, mas não me adaptei muito por conta até, às vezes, de sobrepeso, alguma coisa assim. Eu tive alguns probleminhas no cotovelo, então eu fui para exercícios menos impactantes. Dentro dessa trajetória toda, alguma lição, algum valor assim que você pode falar para os nossos ouvintes? Não, quem vai abraçar, por exemplo, o direito, ou quem vai investir em um sonho, o que você poderia dizer? Então, eu acho que
Pela uma questão geral, né, a gente demanda paciência, né, além do estudo, e basicamente ser aberto, né, a novos tipos de oportunidades, né, porque por vezes numa faculdade de direito você é estimulado a ir para o ramo da advocacia. Mas hoje em dia tem muito, né, como para engenharia, por vezes a gente vê as pessoas atuando em áreas diversas, né, às vezes na área de vendas, né, a questão do direito tem isso também, né, às vezes você não é aficionado ali pela aplicação da lei e tudo mais, mas é um amante de leitura de contratos. Tem um amigo assim, inclusive, que ele ama contratos. E por vezes tem ramos diversos dentro da empresa onde você pode se inserir. Então, né, pro estudante de direito, o que eu oriento seria fazer vários estágios em locais diferentes, perceber os fios, né, que ele se sente atraído e aí, né, realmente definir uma carreira a partir dali. Não se precipitar e entrar num ramo eu acredito específico. que em qualquer profissão, né? A questão do estágio, ele é importante para você conhecer todo o seu meio que está ali, que você está se envolvendo, né? Seja no direito ou na engenharia, medicina. Sim, né? Com certeza. Porque existem muitos ramos de atuação. A faculdade ela vai dar um pouquinho de cada coisa, né? Exato. E mesmo quem não vai fazer uma faculdade, vai empreender. Empreender em quê? No caso da cerveja, da bebida, de repente uma produção de sapatos, né? Então... houve até um tempo que a ideia era até empreender na parte da cerveja mesmo, em si. Mas o empreendedor no Brasil sofre bastante, né? É difícil encontrar portas abertas, questão de crédito, ou às vezes a pessoa não quer o crédito, juros altos. Isso, quer entrar com patrimônio próprio ali, só que é arriscado, então é complicado. Na época já até surgiu a ideia minha e de alguns amigos a gente se juntar e fazer uma nano cervejaria ou o que a gente chama de brew pub. Não sei se você tem familiaridade com o termo, mas é basicamente um bar que produz a própria cerveja. A cerveja é o chamariz, né, das vendas. Como a cerveja é muito tributada, ela não traz muito retorno financeiro. Né? Então, aí você consegue o retorno financeiro através da comida do estabelecimento, fazendo a questão de harmonização, né, e tudo mais. Então, é um modelo de negócio muito interessante para quem gostaria de entrar, né, nesse ramo. Empreender nesse ramo. Isso. É melhor do que você abrir uma cervejaria cegamente no local, né, sem, né, se você não fizer um estudo de mercado antes, muito bem feito. Ao meu ver, parece que o consumo de cerveja artesanal também reduziu, né, ao longo dos tempos. Inclusive, aos amigos que faziam cerveja caseira, muitos deles acabaram parando de fazer essa produção, retomando as carreiras e tudo mais. Então, assim, para esse ramo demanda muita atenção, muito estudo, né, de mercado para transformar isso numa situação profissional. Fora que a concorrência é grande, né? A concorrência é imensa. Então... concorrer com os grandes é bem complicado. No meio desse contexto todo, algum arrependimento de adolescência, um sonho que não foi... Arrependimento eu não digo, mas é aquela situação. Acho que quando a gente volta no tempo, a gente sempre pensa em deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Acho que se fosse pensar, talvez ter me preparado para algumas situações, né, do direito mesmo, me preparado melhor antes de efetivamente começar a atuar, né? Não tem nada envolvido, né, que me cause arrependimento, mas com certeza estar preparado te livra de algumas situações, né, de aperto. E para quem está pensando em ir para o direito, algum conselho, alguma orientação aos nossos jovens que de repente querem empreender, que pode facilitar para eles, vamos dizer assim? Então, basicamente na questão do direito, eu acho que o principal é a pessoa tem que gostar de lei e se manter atualizada, né? Porque o direito hoje em dia está muito dinâmico e pensar em carreiras e pensar em carreiras talvez que envolvam direito e tecnologia. Hoje em dia, né, a tecnologia está dominando muitas das situações e tem muitos campos ainda praticamente inexplorados, né? Mesmo a questão da LGPD, tem muita gente que tem desconhecimento, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, a questão do direito digital, das mídias sociais. Então, eu acho que é um ramo inovador e, né, muito promissor. Então, assim, se a pessoa já tiver uma certa, né, familiaridade com a situação, eu acho que é um ramo bem legal. E em questão de futuro, projeto de vida, alguma coisa aí pela frente ainda?
Por hora, a situação, né, que me prende, eu pretendo, né, finalizar minha casa, o meu escritório, basicamente, que, né, a gente está fazendo a reforma ali do escritório para eu fazer umas mudanças. Umas modificações ali e basicamente, né, a partir disso, trazer uma espécie do meu escritório para o âmbito mais digital. Para conseguir aumentar o meu alcance. Onde os nossos ouvintes podem encontrar Dr. Rafael? RJM, que é a sigla do meu nome, Rafael Jacó de Moraes. Advocacia, através do Instagram você encontra @RJM Advocacia. Os nossos ouvintes, uma mensagem final aí. Pela questão do direito, eu digo sempre, num caso de dúvida, consulte um advogado da sua confiança, né, antes de uma tomada de uma decisão importante, como a assinatura de um contrato, algo do gênero. É isso que eu falo. Para evitar situações problemáticas no futuro, né, com essa questão do direito preventivo e consultivo, você evita muitas situações desagradáveis. Dr. Rafael, foi um prazer ter Obrigado, viu, contigo Kleber? aqui. Né? Muito obrigado, viu? Aos nossos ouvintes, quem quiser que nos acompanhe, deixa aí a sua pergunta, de repente, né, redirecionada ao nosso Dilcast ou ao Dr. Rafael, que a gente possa, né, montar outras entrevistas e, de repente, solucionar alguma dúvida. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook e aqui no próprio YouTube. Obrigado, tá, pela participação. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês, Kleber, pelo espaço. E até a próxima.